bem? Muito boa noite a todos que estão aqui hoje, né? Com muita alegria, nós estamos aqui nesse acolhimento, nessa vibração que a espiritualidade nos traz na noite de hoje, na nossa ser. Então, eu fui incumbida de fazer a devida apresentação da nossa querida amiga Zilda, que fará a palestra de hoje. Mas antes de tudo, nós vamos fazer a nossa prece inicial. Temos aqui, né, amigos queridos, amigas queridas do nosso coração, e que vamos, então, vibrar com a nossa querida companheira Zilda. Então, sejam todos bem-vindos nesta noite. Vamos, então, orar, elevando os nossos pensamentos, buscando a sintonia necessária, facilitando as emanações que a espiritualidade, que os benfeitores desta casa sempre estão prontos a nos ajudar, a nos auxiliar. Somos gratos por termos a oportunidade de estarmos nesta casa espírita Renovação, para podermos aprender um pouco mais, refletir ainda sobre as lições do nosso amigo incondicional, o nosso Mestre Jesus. Que possamos absorver a mensagem que será hoje tratada e que possamos pôr em prática a partir do momento em que despertamos para a evolução espiritual. Que possamos levar pela jornada da vida para nós, para os nossos familiares, para os nossos amigos e tantos outros que sofrem e que precisam da nossa colaboração, utilizarmos do Evangelho, aprendermos e apreendermos as lições do nosso Mestre Jesus. Que então a nossa querida companheira e amiga Zilda possa ser um instrumento de vossa paz, trazendo para nós as lições necessárias para a transformação do espírito imortal. Que assim seja. Então, vamos às apresentações. Então, nós temos aqui na casa, primeiramente, várias atividades que estamos, então, inclusive, os convidando. Nós temos aqui a evangelização, temos aqui os grupos de estudos, temos o atendimento fraterno e terá uma oportunidade para nós nos reencontrarmos no dia 9 de agosto deste ano, com o tema A Necessidade de Estudo. Esse seminário acontecerá no sábado, né, no dia 9 de agosto, que iniciará às 9 horas e terminará ao meio-dia. Pode deixar que, quando a fome apertar, nós já estamos indo para casa. Então, todos convidados para estar aqui conosco. Temos propostas aí de refletir sobre o papel do estudo, do desenvolvimento do progresso pessoal, fazermos aí algumas definições de estudos, reconhecer seus elementos essenciais, indicar caminhos, porque o estudo, a informação, o conhecimento, ele é renovador. Então, todos convidados, tá? Agora, a gente vai fazer a devida apresentação da nossa amiga Zilda, é a nossa companheira, palestrante da noite de hoje. Zilda, vamos ver se eu vou saber soletrar o nome chique, Zimmermann Motti. Nossa querida amiga Zilda, ela é casada com também o nosso amigo Alfredo, trabalhador da casa. Eles têm 2 filhos e até netos, olha aí que beleza. Foi professora de biologia por mais de 30 anos e atualmente atua como psicóloga.
participa do movimento espírita desde 1976, atuando como evangelizador infantil e realizando pequenas preleções doutrinárias. Atua na nossa ser, na nossa casa, há mais de 30 anos. E trabalhando com evangelização, mocidade, facilitadora de cursos, de grupos de estudos que a casa oferece, e como hoje está aqui conosco para a palestra pública que ocorre todas as quartas-feiras, às 20 horas. Então, nossa querida amiga é uma trabalhadora na seara do Cristo e atua com dedicação, com amor, com amorosidade, que é indispensável a cada um de nós. Então, portanto, passamos a palavra à nossa querida Zilda. Boa noite a todos. Que possamos estarmos aqui hoje reunidos em pensamento, em coração, que Jesus possa estar presente na nossa reunião, como ele já dizia, onde está 1, 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarão. Então, que possamos usufruir desses momentos tão raros em nossas vidas, tão especiais também, de vibração, de paz e de conhecimento um pouquinho mais sobre a nossa palestra de hoje. Da família. Eu acho que é um assunto sempre atual, porque ela sempre está sofrendo transformações e, de repente, nós ficamos sem muitas iniciativas de como vamos atuar nesses momentos de muitas transformações. Mas vamos lá a nosso assunto de hoje. Eu trouxe aqui uma gravura para vocês, que é da época das cavernas. Gostaria que vocês presenciassem, olhassem bem a figura e notem ali que desde os primórdios da humanidade, desde que o homem, o ser humano, adquiriu a liberdade do pensamento, não é? O livre-arbítrio, ainda muito ignorante, não é? Ele já se reunia em cavernas com a sua prole. Olhem ali, está ali o homem chegando com o trabalho, a mulher ali protegendo os filhos, avós em torno do fogo, e compreendiam ali que realmente era o melhor lugar para eles sobreviverem devido às agruras da época, da natureza, dos animais que podiam trazer a eles grandes confrontos físicos. Mas assim, nós vamos ver o Kardec se preocupando lá na lei da sociedade, e ele faz uma pergunta: por que o homem não vive que nem os animais? Os animais nascem ainda filhotinho, eles abandonam o seu clã e vão buscar a sua sobrevivência. Por que isso não acontece? E lá no Livro dos Espíritos, da questão 774, ele responde assim: o homem tem outro destino que não é a dos animais. Ele já afirmou aqui. Nós não temos o mesmo destino de sobrevivência natural. Para ele há outra coisa além das necessidades físicas. Há a necessidade de progresso e liames sociais, relação social. Eis porque eles constituem uma lei natural. Essa é a lei natural da lei da sociedade, lei do progresso que nós temos. E aí ele afirma embaixo: Deus quis que os homens, assim, aprendessem a amar-se como irmãos. Então, é aqui o ponto da família, gente. É essa reunião, é estarmos juntos, e aí nós vamos começar a aprender
o significado de amor. Seguindo um pouco mais, nós vamos ver ali a época de Jesus, o grande fariseu Nicodemos, ele estava muito preocupado, porque Jesus, nas suas falas, ele falava que nós teríamos que nascer de novo para encontrar o reino dos céus. E ele não estava entendendo isso. Como é que ele ia voltar ao ventre da mãe? Né? Como é que ele ia achar esse reino dos céus? E aí, então, Jesus fala, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí ele ficou muitas dúvidas. Porque na época Jesus não falava de reencarnação. Tá? Mas depois veio o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, esclarecendo essa parte que ficou nesse lapso durante a história dos 18 séculos. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 8, fala assim: os laços do sangue não estabelecem necessariamente os vínculos entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo. Era esse entendimento que Nicodemos não tinha. Ele não sabia que o espírito existia antes do corpo. E muitas religiões também ainda professam de que o ser, quando nasce, o espírito nasce também naquele momento. E nós sabemos que isso não procede, que nós precisamos da reencarnação para poder afinarmos mais, aperfeiçoarmos mais as nossas virtudes, para que nós possamos começar a caminhar em direção desse amor que é a nossa meta descrita por Deus. Então, os vínculos, eles estão de espírito a espírito, não com o corpo. O corpo vem e o corpo perece, mas o espírito, ele vivifica, ele ultrapassa o fenômeno da morte e também pode retornar a um novo corpo. De todas as associações, Emmanuel é muito inteligente, né? Nossa, ele vem afirmar também sobre a família, né? E olha só o que ele afirma. De todas as associações existentes na Terra, excetuando a humanidade, nenhuma talvez seja mais importante em sua função educadora e regenerativa. Nós sabemos, né, que a família é o núcleo formador dos caracteres do homem de bem. E esse homem, se ele não aprender dentro da família, nessa função educadora, regeneradora, ele também não vai aprender a viver bem em sociedade. Então, a família, ela tem um papel muito importante em nossas vidas. Tão importante porque é ela que vai fazer a mudança da sociedade e, por que não dizer, da humanidade, não é? Arraigada nas vidas passadas, a família é o reencontro de afetos e desafetos. Aí já reside o grande problema. Veja bem, a família, os que reencarnam conosco, muitas vezes não são os nossos amigos. E às vezes aparecem aqueles que precisam se reajustar conosco, com a família. E aí, esses ajustes, eles se tornam, às vezes, grandes problemas. Que chegam pessoas e dizem assim, eu não aguento mais minha família. Isso é tudo diferente de mim. Eu vou embora daqui. A gente diz, pode ir embora. Você vai encontrar esses mesmos problemas no teu trabalho, no teu amigo, na sociedade. Enquanto você não souber se reajustar aqui, você não vai aprender a viver lá fora.
para reajustes indispensáveis, cujo seio encontramos instrumentos de aprimoramento e edificação de um mundo melhor. É ali, no seio da família, nós vamos aprender o diferente, aprender que nós não somos iguais, aprender que cada um, apesar de estar na mesma família, nascer do mesmo pai, da mesma mãe, são diferentes. Quem é pai e quem é mãe aqui já deve ter feito essa pergunta. Puxa, mas por que um filho saiu tão diferente do outro, né? Saiu da mesma barriga, né? Teve a mesma educação, né? E são completamente diferentes. É aqui que nós vamos aprender isto, não é? Nem sempre os laços de sangue reúnem almas essencialmente afins. Grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno sobre o mesmo teto. Quando a gente vê aquela figurinha ali, né, todo mundo abraçadinho, né, assim, bonitinho, de mãozinha dada, né, eu sempre digo assim, a família ideal é aquela que está no retrato. Todo mundo sorrindo, todo mundo se abraçando, não é? Mas, às vezes, não é bem assim, não é? Que nós vamos encontrar ali, às vezes, né, inimigos, olha, inimigos abrigados no abraço diuturno. Olha a dificuldade. Você não tem a lembrança, graças a Deus, mas aquela sensação, né, que você ali está assim, sendo ameaçado, que a pessoa não está te entendendo, que não consegue se sintonizar. Aí você fica assim, se sentindo muito mal. Eu tinha uma amiga que ela realmente não se dava muito bem com a mãe dela. A mãe dela era um doce de mulher, gente. Uma mulher educadíssima, gentil. Todo mundo amava a mãe dela. E ela dizia, Silda, eu vou dizer assim para você em segredo. Eu não sei o que acontece. Eu não consigo gostar da minha mãe. E ela dizia assim, pois é, e ela explica. Você já sabe, é alguma coisa que existe entre vocês. Então, aproveite essa oportunidade em que vocês reencarnaram na mesma família e passe a olhar diferente. Porque assim, quando a gente tem alguma animosidade com alguém, é muito fácil você somente ficar olhando o defeito. Nós ficamos olhando o defeito, criticando, não gosto disso, ai, ela tem aquele trejeito que eu não gosto, né? E, de repente, aquilo fica tão avolumado no nosso panorama mental que nós esquecemos de ver na pessoa aquilo que ela traz de bom. Eu disse assim, então aproveite você olhar essa mãe nas coisas boas que ela faz e agradecer. E tentar, devagarzinho, ir diluindo isso. Essa mãe já morreu. E ela, no enterro, ela veio me falar, olha, graças a teu conselho, eu consegui superar. Não foi totalmente, ela disse. Não foi. Eu acho que eu tenho que passar por lá de lá ainda para descobrir o que aconteceu tudo entre nós. Mas já diminuiu bastante. Então, gente, nós vamos encontrar nas nossas famílias pessoas que não comungam com os nossos ideais, que não entendem os nossos sentimentos. Mas não existe na família o acaso. Tudo é providência divina. É pensar que é o melhor lugar que nós estamos e com as companhias melhores para o nosso aprimoramento moral e espiritual. Continuando. Parentela é o cadinho de lutas. E é verdade, gente. Onde devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. É a oportunidade que Deus nos dá para ir burilando
as nossas imperfeições. Fala aqui em cadinho. E como eu fui professora de biologia, então eu entrava muito em laboratório, né? E lá existia o cadinho, não sei se alguém conhece, é um potinho e um bastão, onde é que a gente queria moer algumas substâncias, colocava lá a substância dentro e ficava, né? Então, quando eu falo esse cadinho assim, eu lembro dessa representação, e eu imagino, né, metaforicamente, esse cadinho, né, dentro das nossas relações, aonde nós vamos nos atritando, olha só, mas vamos nos arestando, tirando as arestas e vamos trazendo uma substância mais, uma relação mais homogênea, uma relação mais fraterna, mais solidária. Esse é um trabalho muito difícil, mas não é impossível. Para poder ir descobrindo, né, essa liga do amor. Transformar aqueles pedaços diferentes em uma substância mais harmoniosa e descobrindo que ali existe harmonia, existe paz, existe aquele sacrifício que nós fazemos para buscar aquela promessa de Deus na busca do amor. Então, esse trecho ele está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 18. Jesus também falava de família. E a gente tem, né, muito assim, a impressão que a pregação de Jesus era apenas na comunidade, né, no templo, na beira do rio, né? Mas ele, à noite, ele se juntava com os seus discípulos para ter uma conversa mais de perto com eles, né? Para aquilo que não fosse bem entendido, ele pudesse explicar melhor do que quando ele estivesse numa multidão muito grande. E lá no livro Jesus no Lar, é um livrinho pequeno, onde ele traz muitas histórias, até com metáforas, mas que traz uma compreensão muito grande, porque Jesus, na época, ele tinha que se utilizar de linguagem simples para que as pessoas ali entendessem o que ele estava falando. Imagina se ele chegasse com o vocabulário da doutrina espírita na época. Não podia. Então, lá no Jesus no Lar, tem uma história que se chama Escola das Almas. Nessa reunião, participava também os parentes dos discípulos. E lá estava a mãe de Pedro, que foi, então, ter uma conversa com Jesus. Ela estava muito preocupada. Ela faz a segunda pergunta. Senhor, afinal de contas, quem vem a ser a nossa vida no lar? O que vem a ser a vida no lar? Iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois pesada colheita de espinho. No começo é a promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após surge pedras e dissabores. É isso mesmo. Né? Casal encantados, apaixonados, fazendo muitas ilusões, né? Formam um lar e, de repente, vêm filhos, vêm as dificuldades, vêm as diferenças, vêm os dissabores, né? Ela estava perguntando para Jesus, por que essa ilusão que nós fazemos do lar? Vamos ver o que Jesus responde. Veja só como Jesus é inteligente, né? Ele não podia dar uma descrição, né? Que fazes inicialmente as lentilhas, antes de servi-las à refeição? Lentilha dura, né? E o que ela responde? Cabe-me levá-las ao fogo para que se façam suficientemente cozidas. Depois devo temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor. É uma metáfora. Né? A relação na família realmente às vezes são lentilhas duras, ásperas. Né? Mas o que cabe a mim fazer
com essa dureza, com essa insensibilidade, né? É transformar tudo isto. Então, e lá Jesus completa. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho, volta o cadinho aqui, santo ou forno preparador. Ou fica no cadinho se espremendo ou vai no fogo, gente. Olha só, a situação não é fácil. O que nos parece aflição ou sofrimento, porque geralmente as relações na família trazem muitas angústias, muita ansiedade, muito sofrimento. Dentro dele é recurso espiritual, somente aí, de encontro um com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendendo e a desfazer as próprias imperfeições. Veja bem que conclusão de Jesus muito sábia, gente. Porque, veja bem, você vai ali, quando você está na família, você vai começar a enxergar a necessidade do outro, vai começar a ver as tendências do outro, vai ver os defeitos, e também, você também vai se reconhecer nas suas dificuldades, porque nós só crescemos com o olhar do outro, com a relação. Caso contrário, nós não temos condições de nos enxergar. O outro, para nós, é um espelho de como nós somos, de como nós agimos. E ali, naquele encontro, né, nós vamos aprender a desfazer nossas próprias imperfeições. O que é a nossa grande meta é também olharmos muito mais para nós do que para os outros. Então, a mãe de Pedro ficou mais, assim, satisfeita de que a família, como diz a minha professora de psicologia, não é violino e rosas, né? Ela vai trazer muitas dificuldades e nós temos que buscar sempre a nossa fé, a sabedoria, para poder lidar com essa grande família. Jesus, um dia ele estava no meio da multidão, e aí a sua mãe vem ao encontro dele. Ele estava dentro de um recinto conversando com o povo, os discípulos, né? De repente falam para ele: olha, Jesus, sua mãe está aí fora querendo falar com você. Isso é interessante, né? A gente o que faria? Deixava o povo lá e ia lá fora ver o que a mãe queria. Né? Ele não. Ele parou, olhou, observou a multidão, as pessoas que ali estavam ouvindo ele, e faz a seguinte proposta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Todo mundo ficou extasiado. Como ele não tinha certeza quem era a mãe dele? Não é? Aquela pessoa boníssima, aquele espírito de escola, que eu acredito que é o segundo espírito evoluído que passou pelo nosso planeta Terra, né? Aí, eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, é esse meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, ele transfere para aquela multidão ali que eles eram os irmãos, a mãe, dizendo que a família dele também era aquela. Então, ele vem dizer que aqueles que comungam com os mesmos sentimentos, com a mesma sensibilidade, com a fé no Pai que ele dizia, né? Esse era a grande família dele. Era uma família também. Então, nós temos os laços de família, eles podem ser espirituais e podem ser laços corpóreos. Quando o verdadeiro laço de família não são os da consanguinidade, sim da simpatia, da comunhão de pensamentos, que prende os espíritos antes, durante e depois das suas encarnações. Era isso que Jesus vinha falar ali. Não é? Essa família espiritual.
que às vezes numa família corpórea, às vezes não vamos encontrar com grande profundidade essa espiritualidade. Às vezes a família toda é toda dispersa um do outro. Então, essa ligação não passa apenas do fator consanguíneo, mas estão ali para treinar um dia a família espiritual. Não é? Então, como é que se faz essa família? Com comunhão de pensamentos. E é muito importante essa frase quando ele diz assim, que prende os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Interessante isso, né? É uma relação realmente para a eternidade. Se nós pensarmos bem, a proporção, né, essa responsabilidade dessa relação, ela não é só aqui, é também para o nosso futuro espiritual. A reencarnação está lá na figura, né? Os espíritos voltando, reencarnando, se tornando bebezinhos, etc. Né? E a gente sabe, né, que a reencarnação é o retorno do espírito para o mundo corporal. E o objetivo dele vir de lá para cá é para evoluir, aprender. E quando chega aqui, se odeiam todos. Né? Como a gente vê, às vezes, aí, filho matando mãe, né? Uma coisa horrorosa. Né? Tudo falta, assim, de consciência, né? Faltando essa profundidade de conhecimento de que nós não somos seres simplesmente mortais, que nascemos no berço e terminamos no túmulo. Nós temos um compromisso além da morte. Não é? Há 3 tipos de escolha. Nós podemos escolher para reencarnar. Com a base na liberdade do espírito e na condição evolutiva. Então, quando nós estamos lá no mundo espiritual, está na hora de nós voltarmos aqui para reencarnar na nova família, nós temos 3 tipos de reencarnação, dependendo da nossa liberdade, da nossa consciência, da nossa condição evolutiva. A primeira delas é a chamada compulsória. Vai chegando lá no mundo espiritual, o espírito já faz muito tempo que está lá, e ele já frequentou as escolas, já aprendeu muita teoria, aí ele tem que voltar ao mundo corpóreo, né? Mas ele ainda é muito atrasado, gente, ele não tem uma consciência plena. Ele não consegue fazer escolhas, porque de repente você pega um recalcitrante do lado de lá, ele vai querer vir para cá, matar o seu opositor, roubar tal coisa, porque ainda o nível consciencial é muito baixo. Então, ele não tem essa liberdade de escolha, né? Ele simplesmente vai reencarnar, lógico, com uns planejamentos aonde ele não toma muita consciência, porque senão ele não vai querer reencarnar. Às vezes a gente tem notícias, né, de reunião mediúnica em que ela era vítima do nazismo, judia, e ela estava para reencarnar e o reencarne dela seria numa família alemã, depois de muitos anos no mundo espiritual. Ela estava toda revoltada, né, necessitando ainda muito mais de acolhimento para que ela entendesse, começasse a compreender, diminuísse o ódio contra os alemães, porque já era uma outra época e que eles não eram mais aquilo que aconteceu há 50, 60 anos atrás. Para ela tirar do coração esse ódio contra os alemães. Então, vocês vejam aí que não é muito fácil essa programação. Tem outro tipo de reencarnação chamada de proposta.
O espírito tem certa liberdade de escolha, mas a programação é feita com base em seu histórico. Então, eles vão ver o histórico, as necessidades evolutivas. Mas ainda esse espírito, ele não está muito seguro. Então, ele precisa ser auxiliado pelos espíritos superiores. Vão dar assistência para ele, muito junto a ele, para que essa reencarnação se processe. E existe aquela chamada livre, que não é para o nosso bico. Essa é para os mundos mais adiantados, onde existem espíritos missionários, que eles próprios podem realizar a sua reencarnação, porque vêm com uma proposta para a Terra, né, de auxiliar os recalcitrantes que aqui moram, né? Então, essa terceira aí é a nível de Chico Xavier, né, de Divaldo, de Joana de Ângeles, de Emmanuel, né? Mas também pode existir essa proposta. Agora nós vamos falar um pouquinho de como que é o processo de reencarnação de lá para cá, gente. Como é que é a mobilização espiritual para que haja um reencarne? E esse processo, ele explica muito bem lá no livro Missionários da Luz, capítulo 13, Reencarnação de Segismundo. Mas quando a gente está lendo, a gente não consegue perceber a profundidade de emoções que ocorrem ali. As mudanças que podem ocorrer, as necessidades que o espírito e as dificuldades do espírito para poder voltar. Então, a trama é assim, é a encarnação de Segismundo, né? Ele, na encarnação passada, ele atuou com uma traição do Adelino e Raquel, que eram casados. Ele se apaixonou por Raquel. E Adelino, sabendo, né, ficou revoltado, mas Segismundo resolveu, então, assassiná-lo. E aí, o que aconteceu? A Raquel foi para a prostituição, porque ficou sem ninguém, o amante morreu, o marido abandonou, e os dois passaram aquela encarnação e voltaram para o mundo espiritual. E lá no mundo espiritual, cada um levou o seu drama. O drama da traição, o drama do assassinato, né? O drama de ser assassinado. E lá passa um tempo e eles chegam à conclusão que têm que reencarnar numa família. Então, Adelino e Raquel reencarnam antes, já estão casados, já têm um filho, e aí o Segismundo, que foi o que assassinou Adelino, teria que reencarnar como filho. E aí, então, nós vamos ver aqui uma reencarnação auxiliada por espíritos protetores. Ele já foi preparado no mundo espiritual, né, para que ele iria ter que reencarnar, e ele então é trazido para a casa de Adelino e de Raquel, que já estavam casados com o filhinho, para começar a fazer a aproximação espiritual nesse casal, para que ele possa ser aceito neste novo lar. E eles, então, fazem essa aproximação através do sono. Eles induzem o casal a fazer o evangelho, a se preparar para dormir, para que eles possam fazer um encontro espiritual, né, principalmente do Adelino, que foi assassinado, pelo Segismundo, que foi o assassino. E aí, então, quando a gente dorme, nosso espírito sai, né? E a esposa, a Raquel, ela foi se encontrar com a sua avó, mostrando que lá no mundo espiritual a gente também tem os nossos parentes lá, né? E o Adelino, ele fica muito perturbado, gente. Ele não sabe por que ele fica tão perturbado, porque ele está começando a presenciar ali a presença do Segismundo, mas não quer contato, né?
Então, ele ficava vagueando ali, angustiado, e não conseguia dormir, quer dizer, aquele sono tipo pesadelo, né, que a gente não consegue se acordar porque está muito atormentado. Então, diz lá no Livro dos Espíritos, no processo reencarnatório, Deus concede ao espírita reencarnante a tutela de espíritos esclarecidos. Está lá no Livro dos Espíritos. Pela sua inferioridade, não se mostra apto a compreender o que será mais útil. Então, ele fica muito perturbado. Ele estava muito perturbado, então ele precisava dessa assistência. Não é? Seguindo lá. Até que, de tanto eles faziam essas visitas, o Adelino, ele consegue enxergar o Segismundo. E, como vocês estão vendo ali, o Segismundo pedindo perdão ao Adelino e o Adelino concedendo. Tudo isso em sonho. O Segismundo estava em espírito e o Adelino em sonho. Então, houve ali uma conversa de sensibilização e eles se perdoaram. Mas aí, acabou a história. Né? Podia acabar aqui, né? Se perdoaram. Tá tudo certo, não era isso que ele queria. Mas não é bem assim a vida, gente. Não é bem assim a vida. Lá no Livro dos Espíritos fala, a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se, ela não adquiriu, ele saiu como assassino, né? Submetendo-se a uma nova existência. Ele não tem condições lá no mundo espiritual, mesmo que ele se peça um perdão no mundo espiritual, de refazer a falta cometida. Porque a marca está no perispírito. E aquilo precisa fluir para o corpo. Essas marcas deletérias. E é só no corpo que isso acontece. Então, como realiza ela essa nova existência, pela sua transformação como espírito? Ao depurar-se, a alma sofre, sem dúvida, uma transformação. Mas para isso necessita uma prova da vida corpórea. Tem que voltar. Não adianta vocês se encontrarem, acha que são todos amigos, porque lá a nossa visão é diferente, né? Nossa, aqui o mundo espiritual, não temos mais concorrência, não temos mais autoridade de pai nem de mãe, não temos mais picuinha entre os irmãos, né? Então lá fica mais fácil, mas precisamos voltar. Então, enquanto isso, né, nos laboratórios do mundo espiritual já estavam programando o corpo de Adelino, de Segismundo, e que ele voltaria, gente, com uma gravidade cardíaca, quando ele ficasse adulto. Ele teria um problema cardíaco. Tá? E o Segismundo, num outro compartimento, começando a ser tratado com passes magnéticos, para que ele não ficasse ansioso, porque a vinda para cá é um problema para nós. Nós temos tarefas a cumprir, ficamos ansiosos, será que nós vamos cumprir a tarefa? E ali, então, ele estava recebendo passes para começar o processo de redução perispiritual. E aí, então, nós vemos aqui, a doutrina da reencarnação é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus. Porque aqui, ó, eles já estavam programando que ele, como feriu o peito do Adelino com um punhal, ele viria com essa marca, né, consciencial, ficou a marca no peito dele e ele viria com problemas cardíacos. Aí, quando chegam aqui, dizem, nossa, fulano, que pena, né, tá com esse problema, mas todos nós trazemos os resgates de vidas passadas no nosso corpo. Aí acontece aqui, na gravura, o processo de miniaturização. Não sei se vocês conseguem perceber na primeira gravura, o Segismundo grande diminuindo. Não é? E assim que ele ficou menor, ele foi colocado nos braços da avó de Raquel, aquela que seria a mãe dele, a Raquel. E aí, então, ela vai, então, levá-lo para o local aonde ele iria reencarnar. Então, lá no Evangelho fala assim, que nesse momento, quando há miniaturização, nós vamos entrando num processo de
esquecimento. Nós vamos esquecendo tudo que nós fomos, que fizemos, para poder retornar na nova encarnação, que vai nos livrar de inconvenientes, gente. E já imaginou se você lembrasse aqui, seu Sugismundo e o Adelino, ao reencarnar, se lembrasse, não, você me matou por não sei o quê, por mais que eles se propuseram a perdoar, aquele sentimento está lá dentro ainda, não foi expurgado, gente. E aí vai suscitar muitos sentimentos negativos. Então, no Evangelho, ele fala que o esquecimento do passado é uma bênção para nós. É uma bênção. Para evitar que a gente se perca aqui, já não sabendo, só sentindo, às vezes, a gente meio que se perde, imagina se nós soubéssemos. E aí, então, aparece a Raquel com a criança, apresentando lá para a espiritualidade, aquela festa, né? E aparece, então, agora eles no quarto do casal, aonde eles estão presenciando a fecundação, que é a parte material, que é a parte do corpo, aonde eles vão fazer a ligação perispiritual do Segismundo. Ele vai fornecer um braço do perispírito dele para se ligar no óvulo fecundado. É muito bonita esse capítulo, gente, porque ele traz muitos detalhes. Quando o espírito encarna num corpo humano, em vias de formação, um laço fluídico, que mais não é do que uma expansão do seu perispírito, o liga ao germe que o atrai para uma força irresistível desde o momento da concepção. É muito bonito a relação, a redação dessa formação aqui do embrião, né? A gente que é professora de biologia não consegue entender como é que aquilo, depois de duas células, se transforma em vida, né? Mas aqui a gente entende que é o laço fluídico do próprio espírito reencarnante. Então, gente, chegou o nascimento do Segismundo. E todos nós aqui que fomos casados, temos filhos, sabemos o prazer, né, de encontrar aquele filho nos braços, fazer muitas projeções de futuro, mas não sabemos de onde veio aquele espírito. Né? Mas Jesus sempre falava, nenhuma ovelha que me foram confiadas do meu Pai se perderá. Aí, o reencontro de dois inimigos. Não é? Compreendemos que o reencarnante veste a roupagem da inocência. A criança é lindinha, inocente, maravilhosa. E se expressa relativamente como um novo indivíduo. A gente acha que é um novo indivíduo que está chegando ali. Mas a roupagem é frágil e permite ao indivíduo aflorar de ideias inatas, tendências, defeitos, virtudes que estão nas nossas matrizes perispirituais. Cabe, então, à família, aos pais, observar esse reencarnante aos olhos amorosos. Gente, é bem assim que acontece. Nós ficamos, assim, apaixonados por aquelas crianças, mas, de repente, eles vão crescendo e eles vão mostrando, né, de onde eles vieram. Né? Muitas vezes nos surpreende para coisas muito boas, mas, às vezes, trazem os seus defeitos, né? Gente, pelo adiantado da hora, eu ia contar uma história maravilhosa para vocês. Mas eu vou indicar o livro. Esse livro é das experiências do Divaldo no contato com as famílias. E teve um escritor que acompanhou o Divaldo nas palestras e transcreveu essas histórias. É a história da Dona Benedita, uma pessoa muito humilde, que conseguiu formar o filho em medicina com muito sacrifício, vendendo acarajé, lavando roupa. E quando chegou o dia da formatura, que ela comprou o seu vestido de formatura para ir à formatura, o filho chega: mãe, eu tenho 2 pedidos para te fazer. Um deles para você não ir na minha formatura, porque você é negra e você vai me envergonhar. Eu também não quero que você passe essa vergonha lá. O segundo é que no dia da minha formatura, que é hoje, eu vou noivar com a filha do meu professor, no qual eu faço estágio, já tenho um consultório aberto. E o terceiro, eu vou te dar aqui um talão de cheque, no tempo era cheque, para você
custear tuas despesas, porque eu não vou voltar mais aqui. Minhas roupas você pode queimar, porque a minha noiva jamais pode conhecer essa palafita que você mora. Aí vocês imaginam o coração dessa mãe que viveu para esse filho, para formá-lo, recebendo essas informações. E ainda ele teve desplante. Mãe, você me perdoa? Ela disse assim, eu te amo, meu filho. Pode ir em paz. E ele foi embora. Passado 10 anos, o Divaldo, porque isso é lá na Mansão do Caminho, recebe um aviso de que ela estava desencarnando. Ele foi lá conversar com ela, desencarnou, fez o enterro. Passado alguns 3 dias, o filho médico aparece lá, querendo saber daquela mulher, aquela Benedita, que morava na palafita. Ele disse assim, não posso falar detalhes, porque eu só posso falar para familiares. Mas como? Eu sou médico. Você é médico, mas não é familiar. Ele saiu e voltou. Quando ele voltou, 3 dias depois, ele disse assim, eu vou te contar, ela é a minha mãe. Aí ele conta, né? Tudo que a mãe passou, as dificuldades. Ela disse que se ela não tivesse a fé e a caridade que o Divaldo tinha oportunizado para ela na casa espírita, ela mataria aquele filho, porque ela não reconheceu aquele filho que ela sempre acarinhou. Né? Então a gente vê aqui o cadinho, gente, as lentilhas duras. Né? Então, Timóteo já falava, se alguém não cuidar dos seus, sobretudo dos da sua própria casa, renegou a fé, e é pior do que ser um incrédulo. Então, se nós não cuidarmos da nossa família, gente, não adianta a gente correr na casa espírita, ficar morando, rezando, fazendo promessa, calos no joelho, porque a nossa obrigação primeira é a família. E como que nós estamos cuidando dos nossos familiares? Estou mostrando aqui uma foto para vocês. Eu quero que vocês façam a comparação. Vejam lá, família de 1984. Não existia aqui ainda o celular. Olha lá. Se reunia, se olhavam, festejavam. E olha a família, 2014, já estamos atrasados, 2024, agora está pior ainda. Cada um com seus celulares, no seu mundo, no seu quadrado. Veja bem o que é que nós estamos fazendo, gente. Se Deus nos colocou numa família para nós nos relacionarmos, olharmos um para o outro, estarmos naquele cadinho para poder fazer a harmonização familiar, cada um com o seu celular. As avós com problemas, gente. Eu sou avó de 4 netos. Imagina se eles vão querer que eu escutar minhas histórias. Que é uma fase bonita de falar para eles, onde eles estão começando a elaborar a imaginação, e nós ali perdemos para o vídeo. Mas eu descobri uma coisa muito interessante. Boto eles para dormir, tá? E daí eles contam história, mas eu quero que você conte a história do burro lá que caiu, e daí caiu o tatu, veio falar de não sei o que. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou fazer esse troço? Mas a vovó usa a tecnologia. ChatGPT, vai lá no IA, põe lá, eu quero uma história assim, bababá, bababá, com esses elementos. Aí e eles ficam interessados. Mas, gente, realmente nós temos que tomar muito cuidado com a tecnologia, porque nós vamos perdendo a convivência, esse olhar para o outro. E aí nós vemos muitos jovens vazio existencial, suicídio. Porque realmente nós estamos congelando a nossa relação familiar. Temos que tomar muito cuidado com isso. Não nos conhecemos, estamos juntos, na mesma casa, mas somos estranhos. Então, nós temos que ir limitando isto. Nos encontros, às vezes a gente tem que ser a matrona, sabe? Encontro de família. Bom, deixa o celular aí do lado. Agora nós vamos conversar. Porque senão vai perdendo o vínculo. Vão se tornando estranhos dentro da mesma casa. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Joana de Anges fala que a família tem os seus comportamentos, seu respeito, cada uma faz do seu estilo. Mas nós não podemos perder esse laboratório de experiências reparadoras.
Nós temos que realmente estarmos unidos, nos olhando, nos conversando, trocando ideias, para que a gente consiga também ter essa relação de amor, porque vai perdendo. Deus quis que os homens assim aprendessem a amar-se como irmãos. Tá? E nós não, com essa tecnologia, nós não vamos fazer nada disso. Então, aperte mais esse laço, porque veja bem, vale a pena. São vínculos que nós vamos fazer antes, durante e depois das nossas encarnações. Com uma finalidade, a família: se transformar em família universal. Porque de tantas guerras, de tantos conflitos, porque cada ser ainda traz dentro de si muitas guerras, muitos desamores. Então, a família maior dos espíritos é espraiar-se em todos os domínios da humanidade. E é aqui a nossa grande proposta do Cristo. Buscar o amor e fazer com que da nossa família elas possam ser também exemplos na comunidade de relação, de paz, de amor, de tranquilidade. Porque, afinal de contas, todo mundo está esperando esse mundo regenerador. Não será um passe de mágica. É um trabalho feito no interior de cada alma, de cada família, de cada comunidade, para que a humanidade possa receber esse novo estágio de viver no mundo de regeneração. Muito obrigada. E eu sei que estou quase terminando aqui, porque foi quase 9 horas. Agradeço muito a atenção de vocês. Tive que apressar um pouquinho, mas eu acredito que eu pude passar um pouco para vocês o grande valor da família. Não se rendam à tecnologia. Boa noite. Que beleza, né, gente? Coisa boa, né? Família é tudo. Família é tudo. É a base da sociedade. Então, a gente quer agradecer, sinceramente, pela mensagem de hoje. A gente só quer dar alguns avisos antes de encerrarmos com a nossa prece. É que na casa nós temos várias atividades. Então, nós temos grupos de estudos na terça-feira, temos grupo de estudo concomitante à palestra na quarta-feira, temos grupos de estudos no sábado e temos um grupo da costura que, olha, vale a pena vir aqui visitar, hein? Tem um lanchinho, tem um chazinho quente, ficam as pessoas para promover, então, enxovais para as famílias carentes. E logo após esse momento de confraternização, temos também o Evangelho, então é uma reunião que também se estuda. Temos aqui também na casa a nossa biblioteca e a nossa livraria. Então, todos esses livros aí que a nossa querida Zilda trouxe para nós podemos tê-los para levar para casa emprestado, para poder também adquiri-los, e é uma aquisição muito boa, né? Onde as traças não vão corroer e nenhum ladrão vai nos roubar, que é a conquista dos valores morais através das informações, da leitura, né, que nós, né, proporcionamos através da mensagem dos Espíritos. Então, logo após a prece, será, então, realizado o trabalho de passes. Então, nós vamos convidar vocês, né, para tomar o passe. É livre, quem não quiser, por favor, fiquem bem à vontade, mas, se quiserem tomar o passe, é só aguardar um pouquinho, sentadinhos em seus lugares, que nós já vamos chamá-los. Tá bom, então? Então, queremos vê-los no mais tardar, como dizia o nosso amigo Antônio, na próxima quarta-feira, na reunião pública. Tá bom? Então, vamos orar, continuar com os nossos pensamentos elevados para aplicar
Primeiramente, na família, os valores, as lições que aqui conseguimos depreender. E novamente agradecer ao nosso amigo incondicional das nossas vidas, nosso amigo Jesus, que conseguiu valorosamente, com a sua mensagem de amor, o seu evangelho, que caminha há milênios para o alento dos nossos corações. Que a mensagem do cristianismo redivivo, através da doutrina dos espíritos, possa engrandecer o nosso caminho evolutivo. Possamos aprender a perdoar, a oferecer a outra face. Possamos aprender a amar um pouco mais, principalmente as pessoas que convivem conosco, os nossos familiares. Aprender também a nos amar, a nos perdoar, porque somos todos filhos do mesmo Pai. Então, novamente, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui nesta casa que se transforma para nós num templo de oração, numa oficina de trabalho e em momentos de repouso para o alívio dos nossos sofrimentos e das nossas dores. Que possamos, ao sair daqui, levarmos para os nossos entes queridos um pouco dessas vibrações e que a espiritualidade amiga possa continuar conosco, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja.